Tele Brasil Notícias. Olá, estamos começando a edição nacional e internacional do Tele Brasil Notícias, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e aqui também no Brasil. E hoje abordaremos a questão aqui no Brasil dos imóveis públicos desocupados que vão virar moradia popular. Também no mês de fevereiro, o IBAMA completou 35 anos. E nos assuntos nacionais e internacionais de turismo, Cordilheira do Espinhaço, onde se é o abrigo de aves preciosas. Tudo isso e muito mais nesta edição do Telejornal Brasil Notícias. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando do quê? De moradias. Porque os imóveis públicos desocupados irão virar moradia popular. Inclusive são mais de 500 imóveis da União em 200 cidades que poderão ter justamente esse destino. A estados, municípios, movimentos sociais, setores privados para a construção de habitação e também de equipamentos públicos. Esta é a estratégia do programa Imóvel da Gente, lançado lá em Brasília. O Programa de Democratização de Imóveis da União faz um levantamento de propriedades públicas vazias que podem ser utilizadas em benefício da sociedade. A ideia é que projetos determinem a finalidade dos espaços. O programa vai incluir imóveis sem destinação definida, como áreas urbanas vazias, prédios e conjuntos habitacionais com famílias que não possuem o título de propriedade. Esses locais podem virar moradias, parques e instalações, escolas, universidades e unidades de saúde. Os espaços da União que se encaixarem nas condições do programa serão repassados a famílias em situação de vulnerabilidade, movimentos sociais, governos estaduais ou prefeituras. No lançamento, foi criado ainda um grupo de trabalho para analisar os imóveis do INSS. Atualmente, mais de 3.000 propriedades do Instituto não são utilizadas. Durante a cerimônia, foram anunciadas também 4 novas entregas, entre elas a cessão de um imóvel para a construção de uma escola na Bahia. Vamos falar agora da questão da dengue e os repelentes. Como escolher o melhor repelente com a chegada do período chuvoso e o aumento no número de mosquitos causadores de doenças tropicais que acabam preocupando. Então, o uso de repelentes se tornou uma medida essencial para proteger a população contra essas doenças, né? Inclusive, há aí o aumento de repelentes em função da dengue e de outras circunstâncias que estão cercando a nossa saúde aqui no Brasil neste momento. Diante do aumento dos riscos à saúde associados aos mosquitos, o uso dos repelentes se tornou uma prática cada vez mais comum. Mas você sabe a maneira correta de usar o repelente? O médico dermatologista Ilner Souza explica alguns pontos. Então, essa escolha, o ideal é que seja feita por um médico, que oriente adequadamente a pessoa. Porque, por exemplo, existem repelentes específicos para adultos, existem repelentes específicos para crianças de 0 a 6 meses, de 6 meses a 2 anos, de 2 anos a 12 anos e de 2 anos para cima é considerado como adulto. E o período? Quantas vezes devo usar o repelente? O ideal é que não ultrapasse 3 vezes ao dia, até porque possui, na sua composição algo que possa lesar o tecido dermato da pele. O ideal é que seja em creme para bebês e crianças. Com as chuvas sazonais que caracterizam o clima amazônico, os mosquitos encontram condições ideais para se reproduzir e proliferar. Esse aumento na atividade dos mosquitos, especialmente o Aedes aegypti, transmissor de várias doenças virais, eleva a atenção da população para a ameaça. Em todo o estado, o número de casos de dengue já passa dos 1.500. A Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas já iniciou a distribuição das doses da vacina contra a dengue para as secretarias municipais de saúde do estado. Somente Manaus recebeu mais de 78 mil doses do imunizante. Um dos métodos para evitar a doença é o uso dos repelentes. Nesta rede de farmácias, houve um aumento de 200% na procura pelo produto. Especialmente em situações como gravidez, crianças, situações em que haja algum distúrbio dermatológico,
ou alguma doença subjacente, paciente com uma doença do fígado, do rim, alguma doença que exista uma alteração da fisiologia normal, o ideal é que sejam melhor orientados, porque se usarem de maneira incorreta, podem ter o agravamento da sua doença e até risco de morte. Então, não é uma coisa banal, tem que ser orientada por um médico. E voltamos novamente a falar sobre a questão da moradia, que durante a entrega das unidades em Araxá, lá em Minas Gerais, o ministro das Cidades, Jader Filho, ele anunciou que o programa Minha Casa Minha Vida então terá novas modalidades, uma rural e uma para entidades. As novidades serão implementadas a partir desse mês de março. Vamos observar. 15 de março, nós vamos estar fazendo a seleção. No primeiro momento, nós fizemos a seleção do Minha Casa Minha Vida Urbano. Agora nós vamos anunciar o Minha Casa Minha Vida Rural até o dia 15 de março e até o dia 30 de março nós vamos anunciar o Minha Casa Minha Vida Entidades. São aquelas entidades que lutam pela moradia, que fazem essa, vamos dizer assim, a partir até mesmo ela construindo essas unidades habitacionais. Com isso a gente encerra o ciclo de 2000 dessa primeira etapa do Minha Casa Minha Vida, esperando a partir daí como vai ser o resultado dessa seleção, para saber se os municípios cumpriram com as suas obrigações, porque aí nós vamos avaliar se vai haver uma nova seleção ainda em 2024, mas certamente em 2025 haverá uma nova seleção do PAC e mais seleções do Minha Casa Minha Vida. Vamos agora falar então de saúde, o aumento do número de casos de câncer de pênis no país. Os casos de câncer então de pênis têm crescido aqui no Brasil. Em 2013 a 2022, quase 20 mil homens tiveram o diagnóstico. E desse total, 5.600 tiveram o órgão amputado por causa de complicações desta doença. Vamos observar. Câncer de pênis existe. E quando a gente fala em câncer de pênis, muitas vezes surpreende. Nossa, eu não sabia que essa doença existia. Ela existe, infelizmente o tratamento é uma mutilação, né? Ou seja, a perda parcial ou total do pênis, a depender do grau dessa doença. Então, nós somos o 3º lugar mundial, segundo uma pesquisa de 2017, em diagnóstico de câncer de pênis. E também estamos em 3º lugar em número total de mortes por câncer de pênis em 2022. Já ouviu falar em câncer de pênis? Não. Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Eu já ouvi falar, mas eu não conheço muito. Se há algum constrangimento de falar sobre o câncer de pênis, pior é sofrer as consequências dele, a amputação do órgão. A doença começa com uma pequena ferida que não cicatriza, uma secreção com odor forte ou com a pele da glande mudando de cor ou ficando mais grossa. Por isso, o diagnóstico rápido é fundamental. Nós temos um medo muito grande em qualquer doença que impacta na sexualidade. E é claro, se eu tenho uma doença no pênis e o tratamento muitas vezes é extração parcial, às vezes total do pênis, isso assusta muito. A gente sempre diz em medicina, é muito mais fácil tratar uma doença no início do que quando ela está muito avançada. Segundo o Ministério da Saúde, a neoplasia maligna de pênis representa 2% dos tipos de câncer em homens no Brasil. Entre 2013 e 2022, quase 20 mil homens tiveram o diagnóstico. Desse total, 5.600 tiveram o órgão amputado por causa de complicações da doença. E embora seja um tipo de câncer raro, o SUS registrou nos últimos anos um aumento de cirurgias, que em geral são o primeiro passo para a remoção da lesão. Também cresceu o número de quimioterapias e de radioterapias, tratamentos indicados para quando o câncer de pênis volta, ou em casos que não são considerados cirúrgicos. A maior incidência é em homens a partir dos 50 anos, mas pode atingir também os mais jovens. Todo pai ou mãe de um garoto deve ensiná-lo a higienizar o pênis desde criança. Eu sou pai de um garoto com 8 anos de idade. Então, desde cedo eu explico, e a gente tem que falar uma língua simples, né? Ou seja, puxar a pele do pênis para trás, expor ali a glande, que é conhecida como a cabeça do pênis, lavar com água e sabão todo santo dia durante o banho, né? Teve uma relação sexual, um adulto, higienize o pênis. Isso vale também para as masturbações. Vamos agora de meio ambiente. Exatamente, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
completou 35 anos. Falamos aqui do IBAMA, e são muitas atividades exercidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O IBAMA, inclusive, dá licenciamento ambiental ao controle da qualidade do ar, o uso de recursos naturais, a fiscalização. A autarquia, que completou 35 anos, exatamente no dia 22 de fevereiro de 2024, foi precursora no Brasil do trabalho de proteção do meio ambiente. Vamos observar. Eles conhecem a melhor época para as queimas programadas, os períodos de chuva e agora conseguem juntar saberes ancestrais com conhecimentos tecnológicos. Mais de 2.000 brigadistas são contratados pelo IBAMA para auxiliar no combate ao fogo. José Gabriel, que é da comunidade Calunga e há 13 anos atua em Cavalcante, Goiás, é um deles. São pessoas de vários lugares, várias etnias, temos quilombolas, indígenas. Então, cada lugar tem uma cultura diferente, né? E quando você vai trabalhando, vai indo em outras localidades, você vai passando os seus saberes que você aprendeu com seus ancestrais e vai aprendendo também muita coisa com outros colegas de outras regiões diferentes. Na sala de divisão de monitoramento e combate do Previfogo, aqui em Brasília, são feitos trabalhos de prevenção aos incêndios florestais em todo o país. Neste momento, por exemplo, os técnicos estão monitorando o que ocorre em Roraima. O objetivo é fazer o combate às queimadas no território nacional. A gente coordena os combates ampliados, a gente faz a gestão das queimas prescritas, organiza e supervisiona o trabalho das brigadas contratadas, né, durante 6 meses nos estados. 52% dos brigadistas contratados são indígenas ou quilombolas. Gildimar é do povo xerente do Tocantins. Ele começou como brigadista e agora faz monitoramentos de mapas de carga. É um trabalho fundamental para evitar incêndios. O mapa de carga a gente faz para mapear combustível seco, que a gente fala que é o capim seco, né? Que a gente usa muito nos MIF, nas queimas prescritas, para poder diminuir o volume do capim, para não ter muito incêndio no mês de agosto e setembro. Essa parceria com a comunidade é um dos pilares do IBAMA. Nesses 35 anos, a autarquia sofreu com a perda de profissionais, mas ampliou o escopo de atuação e, depois da mudança de governo, conseguiu frear o desmatamento na Amazônia. Foram 35 anos de muita luta, de muito esforço, de muito suor. Nós perdemos muitos analistas ao longo desses 35 anos em batalha, enfrentando desmatadores, garimpeiros, caçadores. A gente não teria tanto patrimônio de biodiversidade se não fosse um enfrentamento do IBAMA ao longo desses 35 anos. O sucesso lá atrás, quando nós tivemos uma grande redução dos desmatamentos, teve o segundo mais alto da história da Amazônia brasileira, e reduzimos em 83% os desmatamentos entre 2004 e 2012. 2012 chegou a 4.600 km². Foi o mais baixo desde meados dos anos 70. E aí, o que foi? Foi muito um trabalho do Instituto Chico Mendes, muito do IBAMA, em parceria com as polícias. Além do combate a incêndios, o IBAMA também atua na recuperação de animais silvestres, fiscalização, controle da qualidade do ar e licenciamento ambiental. E tem outros desafios. Depois de ter encontrado o IBAMA com uma série de problemas, o que a gente percebeu é que os servidores estavam com muita vontade. E isso ajudou bastante nesse combate ao desmatamento logo no primeiro ano. O IBAMA é o órgão responsável pelo licenciamento ambiental federal, o responsável pelo licenciamento de motores a combustão, pelo controle de substâncias químicas, agrotóxicos. Então, reestruturar todos esses setores do IBAMA está sendo bastante desafiador. Quem está com o IBAMA na recuperação ambiental, como José Gabriel, não pensa em sair. Sem água ninguém vive, né? Nem um sobrevivente. E se não tiver floresta, não tiver mata, não vai ter água, porque não vai ter chuva. Então, eu acredito que a preservação do meio ambiente é uma coisa muito importante. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda o processo de recuperação judicial pode ser suspenso se a empresa não comprovar regularidade fiscal.
Processo de recuperação judicial pode ser suspenso se a empresa não comprovar regularidade fiscal. O entendimento é da terceira turma do STJ. O caso julgado envolve um grupo empresarial cujo plano de recuperação foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Na sequência, em primeira instância, foi decidido que, para haver a homologação do plano, o grupo deveria apresentar em 30 dias as certidões negativas de débitos tributários, conforme exige a lei, ou comprovar o parcelamento de eventuais dívidas tributárias. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o provimento à apelação das empresas em recuperação. No STJ, o grupo alegou que o crédito tributário não se sujeita à recuperação judicial. Argumentou também que a falta de apresentação das certidões negativas não pode impedir a concessão da recuperação, considerando os princípios da preservação da empresa e de sua respectiva função social. A terceira turma negou o provimento ao recurso especial e reafirmou o entendimento de que é válida a exigência de apresentação de certidões de regularidade fiscal com condição para a concessão da recuperação judicial, especialmente depois da entrada em vigor da Lei 14.112 de 2020, que aumentou para 10 anos o prazo de parcelamento de débitos tributários das empresas em recuperação. Segundo o relator, ministro Marco Aurélio Belize, essa exigência foi a forma encontrada pela lei para equilibrar os fins do processo recuperacional em toda a sua dimensão econômica e social de um lado, e o interesse público titularizado pela Fazenda Pública de outro. Vamos falar agora do novo PAC, porque na sede da B3 em São Paulo, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, apresentou este novo PAC. O ministro defendeu as parcerias públicas-privadas como solução para justamente se ampliar os investimentos nas estruturas logísticas do país e adotou investimentos no aeroporto de Congonhas, exatamente adiantando esta informação. Vamos observar. No evento, o ministro de Portos e Aeroportos detalhou a previsão de investimentos públicos e privados para os próximos 3 anos. No setor de aeroportos, o programa de aceleração do crescimento prevê mais de R$1 bilhão em obras públicas até 2026. O fomento à aviação regional deve contar com R$2 bilhões e 300 milhões. Mas o grande aporte deve vir da parceria com o setor privado. A gente sabe que Congonhas é fundamental para o Brasil, é o coração da aviação brasileira e no próximo dia 18 de março nós estaremos anunciando R$2 bilhões de investimentos para o aeroporto de Congonhas. O ministro também detalhou as perspectivas do novo PAC para o setor portuário. Os investimentos públicos em portos devem chegar a R$2 bilhões neste ano, enquanto os privados serão da ordem de 10 bilhões. E para melhorar o aproveitamento dos rios brasileiros no transporte de cargas e passageiros, desafogando também as rodovias, outro foco são os investimentos em hidrovias. Segundo o ministro Silvio Costa Filho, o Brasil tem hoje 18 mil quilômetros de hidrovias navegáveis e potencial para chegar até 42 mil quilômetros. Investimentos em hidrovia recorde nós tivemos no ano de 2023, 650 milhões de reais, e esse dado aqui é importante. O plano geral de outorgas já foi lançado no final do ano passado por todos nós, ao lado do presidente da ANTAC, Eduardo Neri, e essas 5 hidrovias a gente espera apresentar nos próximos 2 anos, significa um CAPEX de mais de 5 bilhões de investimentos, e todas essas hidrovias vai dialogar com a agenda de mobilidade e como novo modal de transporte para o setor hidroviário brasileiro, para o setor de transporte do país. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final, logo no início aqui no mês de março. Falaremos da Cordilheira do Espinhaço, que é o abrigo de aves preciosas. Ela fica em Minas Gerais, na Serra do Espinhaço, um lugar com espécies raras de beija-flor, gravatinha. Segundo especialistas, só restam 3 animais
da espécie. Vamos observar. E as particularidades que habitam os 1.200 quilômetros da Cordilheira do Espinhaço são seus tesouros naturais. Entre os mais preciosos estão aves raríssimas que moram nesse santuário ecológico. 2 espécies se destacam nesse mar de biodiversidade. O beija-flor gravatinha, habitante da Chapada Diamantina, na Bahia, e a rolinha do Planalto, moradora do Cerrado de Botumirim, no norte de Minas. Esta pequena joia ganha destaque por gostar de exibir sua sofisticada gravata, com muito orgulho, elegância. E com um detalhe, esta apresentação teatral acontece com segurança dentro de seu território. As penas brilham sob a luz do sol. Começa o ensaio da dança, um espetáculo visual digno de admiração. É quase um balé. É verdade que você já ouviu o barulho da rolinha do Planalto? Nós já ouvimos, dando boas-vindas a equipes suas. É uma das aves mais raras do mundo, né? Tudo que é muito raro, tudo que tem pouco, muito pouco, a gente tem que zelar mais ainda, né? E hoje, Botumirim é mais do que nunca um centro de observação de aves. Enquanto busca sementes no solo, a rolinha do Planalto demonstra tranquilidade. É muito frágil, ela requer realmente toda a proteção. Por isso essa área de 600 hectares, e protegendo a rolinha, você protege também outros bichos. Assim, em um ato de confiança, tanto o beija-flor gravatinha como a rolinha do Planalto nos surpreendem ao permitir tamanha proximidade. É a natureza que nos convida a criar esse elo especial, esse elo sendo criado aí por meio de experiência simples, íntima, encantadora. São espécies que só acontecem, que só ocorrem, né, nessa região. E às vezes elas estão limitadas a uma única montanha, a uma única serra. Então, assim, só existe ali em nenhum mais outro lugar do globo. Por isso que a iniciativa de proteção é importantíssima. Hoje, no Parque Estadual de Botumirim, existem somente 3 rolinhas do Planalto. As outras 12 aves vivas estão por aí, espalhadas pelo mundo. A gente sai com os olhos cheios de dúvida. Será que seremos capazes de continuar compartilhando a vida tão de perto com eles? E esta foi a edição do Tele Brasil Notícias da semana, que agradece a sua audiência aqui no Brasil e fora do país. E lembrando que você acompanha pelo Facebook, a Hora da Notícias, informações impressa com notícias diárias para você. E já o Jornal Tele Brasil Notícias no Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo através do YouTube. Queremos agradecer toda a nossa equipe de produção, o trabalho realizado e toda a sua atenção. Até lá. Tele Brasil Notícias.